É muito triste o que a Hillsong está passando. A Hillsong é uma igreja de referência de várias igrejas que a gente tem hoje. Por muito tempo a gente teve uma igreja bem engessada, ok, uma igreja lá toda tradicional. E quando o estilo church ele veio, ele acabou trazendo muitos jovens e acabou trazendo muitas celebridades, e o evangelho começou a ficar um evangelho muito mais tangível, muito mais palpável do que aquela coisa que tinha entre Deus e a igreja. É muito interessante quando a gente nota que a religião ela afastava muitas pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa homossexual queria entrar em algum lugar, não se sentia à vontade na igreja, porque o ambiente não era meio hostil. Até os olhares e até o ambiente, tudo branco e tal, parece loucura, tá? Mas a partir do momento em que você entra numa igreja, numa church, né, com as paredes pretas, com luzes, com fumaça, você assemelha aquilo tudo a uma boate. Tá, mas isso é heresia? Tem alguma coisa de errada nisso? Não, é só um ambiente. No lugar da Bíblia está falando como deveria ser o templo de Salomão, como deveria ser a igreja, como deveria ser chamada a casa de Deus, que é casa de oração, isso sim deve ser chamada, mas não importa se a parede é preta, branca, azul, lilás, bege, não importa. O que importa é que quando uma pessoa que está no mundo, que está na vida, que não conhece Jesus, entra num lugar desse, e aquele cheiro, né, da fumaça, né, para quem trabalhou, eu no passado trabalhei como DJ e tal, e o cheiro da glicerina, né, da fumaça, é muito né, real, assim. Então você entra e tá e você fala, opa, isso aqui, eu conheço isso aqui. Mas e de repente as coisas vão mudando e as canções vão sendo tocadas, as pessoas vão sendo ministradas, e aí quando você vai ver, entra uma palavra e é tudo muito bem esquematizado e é maravilhoso. Agora as pessoas começam a falar da Hillsong, né? A Hillsong ela teve um grande problema, tá? Que foi com o cara que fundou a Hillsong. Eu vi os 3 episódios do documentário da Hillsong que fala dos escândalos da Hillsong. Aí você não viu ainda. Eu vou te dar um resumão. Se você, de repente, não gosta de spoiler sobre isso, né? Não é um filme. É uma história de uma igreja e é triste, tá? É triste. Então, assim, eu vou te contar algumas coisas, vou fazer um resumão aqui para você ter uma ideia do que é. Para começar, as pessoas que fizeram o documentário teve um tom meio, como é que eu posso dizer? Um tom meio agressivo no sentido de punição, quando na verdade Jesus ele manda perdoar, tem que perdoar. Agora você fala assim, Rico, então você vai passar pano? Não, eu não estou aqui na condição de juiz. Se você pensa que eu estou aqui para falar mal da Hillsong, não, eu só vou falar os fatos que aconteceram na Hillsong e como a gente lida com isso, tá? Então, o líder principal, sênior, presidente da Hillsong, que na verdade se chamava Hill Christian, e aí depois de um tempo a parte do louvor, que o louvor, assim, a banda do louvor se chamava Hillsong, né? Song, né? Louvor, do som, né? Então a música ficou tão evidente, ficou tão grande, a banda, o ministério de louvor ficou tão grande, o Hillsong, que acabou virando Hillsong. Por que Hillsong? É porque eles eram da cidade de Hill, né? Hill Christian, né? Era a igreja. E aí depois Hillsong, né? Ficou bonitinho, ficou bacana, né? O marketing dos caras sempre foi muito bom. E aí Hillsong. Aí a banda Hillsong foi muito grande. E aí acabou que eles transformaram a igreja, o nome da igreja, em Hillsong. E aí acabou virando tudo uma coisa só. A questão é que o Brian Houston, que é o presidente sênior, era, né, o sênior da igreja, ele acabou ocultando a pedofilia do pai dele, que antes da morte reconheceu essa pedofilia. Ele abusava de um menino há muito tempo e acabou que o Brian, o pai ele fundou a igreja, mas demorou muito tempo, ele passou para o Brian, que era o filho dele, e aí o Brian ele começou a administrar ali, e a igreja era uma igreja pequena, então ele começou a ir para fora e ver outras igrejas, ver outros lugares, e começou a misturar um pouco as coisas. E aí, enfim, ele viu um cara que era bastante jovem, que o espírito jovem, um pastor, né, que tinha feito um seminário de pastor, que era o Carl Lentz, e esse cara, ele deu a cara, deu o perfil da igreja jovem, calça rasgada, calça apertada, cabelo
né, com gel, óculos da moda, roupa cara. Enfim, o cara se mostrava de uma forma como um artista, né? Como uma celebridade. E ele de fato foi uma celebridade. O Carl, ele conseguiu pegar uma pá de artistas e jovens de uma forma absurda. Pensa muita gente. Brothers do Justin Bieber, que andou com ele, cara, era brother direto, andando pra cima e pra baixo. Teve vários atores, artistas do mundo, né, top de Hollywood, e esses caras iam lá de vez em quando. Tinha uma área VIP, inclusive, para os artistas, né? Inclusive a igreja também reclamava que, pô, às vezes era tanta gente que não dava nem para entrar, mas se chegasse um artista ele conseguia, tinha a área VIP dele lá, enfim. A questão é que o Carl, ele se envolveu num relacionamento extraconjugal, ele traiu a esposa dele. E então veio à tona tudo isso, o cara tava no auge, o cara tava, meu irmão, bombando, voando, e aí ele acabou caindo, né? E então ele também saiu. O Brian acabou demitindo, porque lá nos Estados Unidos as pessoas, os pastores, assim, essa galera, eles trabalham literalmente para a igreja.